sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Abrahoff, a voz da harmonização facial, hoje diretamente do Congrehoff 2026. Temos uma convidada mega especial, a doutora Cláudia Braga. Doutora, você quer se apresentar um pouquinho pra gente? Com certeza. Sou Cláudia Braga, dentista, especialista em Hoff. Já fui especialista em odontopediatria anos atrás e há 12 anos eu estou vivendo aí a harmonização facial de maneira intensa e total. Então eu clinico, ensino, sou coordenadora de especialização no Rio de Janeiro e sou uma apaixonada pela Hoff, apaixonada pelo que eu faço. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está super em alta, que é da consulta ao resultado, como que a tecnologia transforma a experiência do paciente. Isso já é comprovado, mas me fala mais um pouquinho sobre isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente vive um mercado, né, na harmonização facial, onde o que a gente faz é quase que está chegando próximo da commodity, né? O que diferencia para o teu paciente fazer uma toxina com você na tua sala ou fazer com o teu vizinho da sala da direita? Fazer um bioestimulador com você aqui e com o teu vizinho da sala da esquerda? Eu acho que essa escolha passa muito pela experiência que ele vive com você, começo, meio e fim, pela boa comunicação. Eu acho que a tecnologia é isso, ela vai agregar essa questão da experiência. Então, e aí eu trouxe aqui, né, dois exemplos, duas empresas que são minhas parceiras, para tentar pontuar em momentos diferentes desse dia a dia o que a tecnologia vai agregar. Então, eu hoje sou usuária da câmera LifeVis, da Cartier Latam, e foi um equipamento que mudou minha prática, porque me permitiu melhorar extremamente a minha comunicação. Eu sou uma apaixonada por análise facial, sempre fui, e eu usava algumas ferramentas um pouco mais intuitivas ali, arriscava no computador, media no paciente. Ali eu tenho, para além das ferramentas de medição pré-tratamento, a chance de fazer lá os comparativos de superfície, de qualidade de pele, montar antes e depois, fazer o meu paciente entender e caminhar comigo. Ele deixa de ser espectador para ser parte ativa do tratamento, numa caminhada de mãos dadas. E numa outra ponta, eu penso, por exemplo, no ácido hialurônico que eu uso para injetar. Trabalho com a linha Revanesse da Prolene já há 4 anos. É um ácido que tem um diferencial aí em termos de qualidade de fabricação, que traz para ele um efeito biológico, fisiológico muito diferenciado. Traz um pós-operatório muito legal para o paciente, muito respeitoso, de menos edema, e isso está comprovado aí até em publicações científicas. Não sei se você sabe, mas só 5 marcas de ácido têm aval para o FDA nos Estados Unidos. E a Revanesse está entre essas 5. E entre as 5, quando você pega a publicação de que avaliam eventos adversos, ela é a marca que tem menos índice, tem 0 índice num estudo de 5 anos. Então, eu também estou falando aí de experiência do paciente. Eu posso injetar várias coisas e posso ter dessas várias injeções efeitos finais diferentes. Então, eu entrego para ele um efeito não só visual estético, mas também de um comportamento mais amigável ao tecido e do pós-operatório mais saudável. Como que você sente que o paciente vê essa tecnologia nele, no tratamento dele e nos resultados dele também? Então, é muito da comunicação, né? É muito de você fazer o paciente entender que você está entregando para ele diferencial, cuidado e preocupação. Então, quando eu falo do injetável, eu me preocupo com o que eu injeto em você, eu me preocupo com o que vai acontecer com você ao longo dos anos. Eu não posso deixar de pensar, quando eu coloco um ácido no paciente, aquilo vai gerar efeitos ali no tecido para além daquele momento inicial. E como é que a gente vai olhar esse paciente daqui a 10 anos? Eu estou fazendo doutorado lá no Rio e minha tese avalia efeitos inflamatórios e imunológicos de ácidos aplicados no tecido animal. A pergunta é, ácidos diferentes inflamam diferentes? Isso é fato. E quando eu penso na tecnologia ali acessória que a gente faz, em especial quando eu penso, por exemplo, na câmera digital que está ali me ajudando a compor diagnóstico, é isso, é fazer o paciente entender o que ele precisa. E eu deixo de ser aquela pessoa apontadora para ser uma pessoa orientadora. Então, quando você entende para onde você está indo, você entende a proposta do profissional que está te abordando, você adere, aceita e a gente vai tomando decisões juntos. E isso vai me permitir, lá no médio prazo, inclusive essa coisa da entrega da naturalidade, da gente fugir daqueles efeitos tão absurdos, tão discrepantes que a gente via no passado e está vendo menos, porque você consegue dizer, ó, falta aqui, cabe aqui. Eu brinco que o injetor é um perseguidor de sombras e eu tenho um olhar apurado para isso, mas o meu paciente muitas vezes não tem. Então, quando eu tenho a tecnologia embarcada, eu consigo fazer com que ele caminhe comigo desde o momento da análise, da escolha, até o pós-operatório. Você acha, na verdade, assim, quando a gente pensa num produto como o da Revanesse, a gente entende que não é só injetar, mas tem toda uma cascata de segurança, de tecnologia.
E como que os produtos da Revanesse entregam para o paciente tudo isso? Então, eu tive uma oportunidade riquíssima de estar na fábrica deles, no Canadá, 2 anos atrás. E eu mesma, falei para você que eu sou odontopediatra e estou na ROF, eu tenho um gap de 10 anos entre as duas práticas que eu fiquei na indústria. Então, eu conheço um pouco de chão de fábrica, eu conheço um pouco de fabricação de material injetável, e aí você começa a perceber, numa visita dessa, diferenciais de escolhas, de rotinas, de cuidados dentro da fábrica. Então, assim, é uma linha que tem um perfil de segurança muito bem definido com relação ao formato de partícula que ela tem, como que essa partícula é obtida na fabricação, a incorporação muito cautelosa e cuidadosa do agente de reticulação do BDDE, um processo de filtração muito extenso. A média dos ácidos no mercado filtram por 3 dias, a linha Revanesse filtra por 7. Então, o material que chega lá no final, muito puro, refinado, e isso explica pra gente porque ele passa mais silencioso pelo tecido do paciente. Então, inflama mais, aquele ácido que você injeta, e o paciente no dia seguinte fala assim: nossa, mas eu estou muito bem, quase não inchou. E a gente consegue perceber para outros ácidos aí no mercado que a resposta não é tão silenciosa assim. Então, eu acho que tudo isso começa desde a escolha da matéria-prima até a maneira como ela é manipulada, as escolhas para conseguir atingir a reologia final ali. A gente tem caminhos para atingir firmeza, mas eu posso fazer isso de maneira descuidada. Eu prestigio a eficiência e sobrecarrego a segurança. E quando eu penso em Revanesse, eu entendo isso. É uma linha que tem um desenho que entrega segurança com eficiência. Eu acredito que todo paciente merece um resultado lindo, mas com muita segurança. Sim, não sim. é só entregar resultado, De né? jeito nenhum. E hoje em dia, na tua prática clínica, doutora, você já teve alguma tecnologia que você colocou em prática e ela não mudou muito? E outra tecnologia que você colocou em prática e ela te surpreendeu? Eu vou dizer pra você que não. Porque o que acontece? Eu brinco muito com os meus alunos que eu sou muito conservadora. Eu digo assim, talvez eu nunca serei pioneira de nada. Eu tenho um olhar de dizer assim, tá passando um trem novo por aqui? Deixa ele fazer a viagem inteira, chega lá no destino final, e se ele foi e voltou e deu tudo certo, talvez eu embarque. Então, por conta dessa mentalidade, eu acho que eu pouco ou nunca embarquei em canoa muito furada. E aí é isso, você ter tempo de olhar, avaliar e entender. É óbvio que a gente vive num ambiente onde a indústria tá muito ativa, produzindo, pesquisando, mas a gente não pode confundir novidade com modismo. Toda semana alguém me liga e diz: doutora, professora, eu tenho um produto novo para te apresentar. Então, assim, quando eu falo lá do ácido, é isso. Eu tenho um produto aqui, eu digo: tá bom, mas me fala de reologia, me fala de fabricação. E aí não tem dado. E por que eu vou trocar um produto que eu tenho tanto embasamento, tanta segurança, tanto histórico, e aí eu vou ficar nessa de ficar testando e testando e testando? Não, eu prefiro estabelecer uma relação de confiança. E eu trago a mesma lógica para minha relação lá com a câmera 3D, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia. Eu falei para você no começo da conversa, a gente entende que ter tecnologia no consultório agrega a experiência do paciente. Então eu trabalho com tração microfocado, eu estou na minha terceira máquina de tração, eu tenho tração de imagem, eu faço sedação consciente no meu paciente. E faltava essa ferramenta da conversa. E aí eu namorei muito, eu olhei, as câmeras estavam aí no mercado e entendi que ela tinha diferenciais que falavam muito comigo, né, do que eu acredito em termos de qualidade. E aí resolvi trazer por conta disso, né, para agregar a essa coisa que eu já vi. Se você parar na minha frente como paciente, eu consigo dizer: eu tenho um rosto mais ovalado, eu tenho o lábio no tamanho, na proporção XYZ, mas será que o paciente está se vendo daquela maneira? Então, era o caminho de fazer ele se ver. Fazer ele entender o quanto ele está dentro da medida e quanto ele está fora da medida. Fazer ele entender que ele tem, em termos de qualidade de pele, conseguir ver no 3D os relevos e as sombras de superfície. E ter a chance de fazer esse acompanhamento depois, né? Fazer o antes e depois, ele visualizar ali até na sutileza do que você construiu, a vetorização, as volumizações. Então, assim, mas nunca foi uma decisão precipitada. Sempre uma coisa de fazer com intenção, com intencionalidade, fazendo boas escolhas, escolhendo bons parceiros para dar a mão para caminhar.
Isso é muito bom, né? Você acha que nessa tua análise, porque nós como profissionais de gestores, a gente consegue olhar para o paciente e ver o que ele precisa, Sim, mas o paciente nem sempre tem essa visão, porque nem sempre ele é da área da saúde, por sim. exemplo. Você acha que a tecnologia consegue talvez reafirmar para o paciente todo esse teu planejamento, análise e fazer ele ser mais fiel a você, talvez? Com certeza, com certeza. Não é incomum o paciente chegar no consultório querendo fazer alguma coisa, porque ele viu na rede social, porque a amiga fez, porque ele acha que é o que ele precisa. E aí quando você trabalha, e por isso que eu sou tão apaixonada por análise facial, quando você trabalha com parâmetros, você diz, ó, eu tenho um parâmetro que diz que o meu queixinho tem que estar aqui com relação à base do crânio. Eu tenho um parâmetro que fala da relação da altura contra a largura. Eu tenho um parâmetro das larguras entre si. Então a gente vai entender o que cabe para você e o que não cabe. Eu digo que a análise facial ela não é uma tirana, ela é uma orientadora do que eu deveria ou do que eu deveria pensar em não considerar. E até a gente conseguir brincar com isso. Então, eu agora, outro dia, atendi uma paciente que chegou com o rosto muito curtinho e ela queria fazer top model look, preencher o zigomático. E aí eu falei, bom, mas se eu preencho o zigomático dela, ela é curtinha, ela vai ficar mais larga e vai ficar mais curta. E aí, quando você fala isso no discurso, para mim tá muito claro, mas para ela não tá. E eu disse, olha só, vamos colocar na medida? Repara que se eu aumentar você aqui, você vai ficar proporcionalmente mais curta. Eu falei pra ela, ela falou, entendo. Falei, então vou te fazer uma proposta. Eu faço teu top model look, mas eu aumento teu queixinho em altura. E aí a gente consegue, por exemplo, com a câmera, com a Life Vis, inclusive, de uma maneira muito cautelosa, fazer uma previsão de resultado. Eu digo cautelosa porque não é uma coisa que eu tendo a abusar de repente, fazer o paciente criar uma expectativa irreal, mas numa conversa como essa, dizer, ó, você quer crescer aqui. Olha como é que você ficou mais curtinho ainda. Vamos crescer aqui então e a gente fazer a coisa ficar proporcional? Então, eu acho que é isso, é trazer o paciente para a realidade dele, para a demanda real dele e mais, para as possibilidades que ele tem. Porque muitas vezes o que ele deseja não cabe ou não é possível para aquele rosto. E o paciente hoje em dia vem muito informado, né? Redes sociais, internet, então ele vem com achismo Sim. que talvez a tecnologia vai tirar e a gente como profissional consegue realmente direcionar para um resultado mais bonito, mais natural. É exatamente isso. A rede social está aí, ela é uma realidade, né? Eu digo que ninguém hoje pede mais um cartãozinho de visita, pede qual é o teu Instagram. E a gente tem o dever, eu falo que eu sou professora, eu falo que o profissional de saúde tem por obrigação ser um educador. E a gente dá aula, educa nosso aluno, mas a gente também pode educar o paciente. Então, a tecnologia, né? E quando eu falo da câmera 3D, eu sou tão apaixonada por ela por conta disso, ela veio para me ajudar com essa comunicação, com esse papel educador do paciente. E é legal porque a informação está toda ali. Então, ele chega e diz assim, eu vi que você tá com uma câmera nova, você vai usar em mim? Você vai fazer o meu 3D? E aquilo vira, de novo, a experiência do frequentar o teu consultório. E aí eu volto também lá na questão da Revanesse, do aço, né? O paciente acompanha a gente. Você foi na fábrica, você gostou, o que você viu? É diferente mesmo? Você vai usar em mim? E aí a gente tem um ferramental ali para discutir as nossas escolhas. Então hoje o paciente está pronto para compartilhar escolhas desde o momento da análise do planejamento até a execução, porque ele tem direito de compartilhar com você a escolha por usar um material de mais qualidade, por entender o resultado que ele quer no final, para construir resultados juntos, de mãos dadas. Então, assim, eu acho que a tecnologia é fundamental para isso. É muito maravilhoso. E saindo um pouco dessa visão do paciente, mas agora para profissionais, você que é professora. Em que momento da carreira, dos estudos do profissional, você acha que a tecnologia deve ser inserida? Eu acho que desde o primeiro momento, a gente entender que a gente precisa de ferramenta para trabalhar. É óbvio que nada vai sobrepassar a tua formação, o teu treinamento, a tua habilidade técnica, mas hoje, como eu falei para você, é um mercado que eu não digo jamais que está saturado. Tem um aluno que falou assim, mas a ROF está saturada. Não tá. Você só tem que entender o seguinte, você está ali para entregar um cardápio de restaurante, que você vende um filé, 3 acompanhamentos, ou você está entregando resultado. Então, quando você entende que é assim que você vai trabalhar, que é assim que você quer entregar para o paciente, a tecnologia é fundamental, porque ela vai te dar a habilidade e ferramenta de discurso, de fazer o paciente entender o teu diferencial, que você não é mais um na multidão, mas você está ali com capacidade de entregar pensamento diferente,
avaliação diferente, planejamento diferente. E isso casa com essa ideia do tratamento personalizado. Quando eu uso tecnologia, eu consigo trabalhar o rosto para as suas demandas individuais, sem fazer daquele meu paciente uma receitinha de bolo que recebe ali 3 seringas disso, 2 daquilo. Perfeito. E qual tecnologia ou ferramenta você acha que o profissional deve ter, independente do momento da carreira dele ou do tamanho da clínica? Bom, a gente tem aí uma gama de ferramentas. Eu estou na minha fase apaixonada pela câmera 3D, porque, de novo, você pode, por exemplo, fazer um dia de laser ou um dia de ultrassom e você pode embarcar algumas tecnologias para sua vida sem que você sequer adquira aquela. Mas quando você pensa no diagnóstico, é todo dia. Né? Na primeira consulta, é todo dia. E eu digo isso, eu bato no peito para dizer, eu não perco uma primeira consulta. Se você chegar no consultório e a gente fizer naquele primeiro momento juntinhos ali, eu te garanto que você vai ficar. Porque a gente vai ter toda uma abordagem de visualização, de análise facial juntas e usar aquilo para um desenho de um plano de tratamento. Você vai entender por que de usar o material X, Y, Z, por que esse nesse momento e aquele outro naquele outro momento. Desenhar um plano de tratamento mais longo para você. Então, eu acho que pensar numa câmera 3D ou numa ferramenta de diagnóstico seria talvez a minha grande eleição, porque você dá a largada pensando em diferencial. Entregando diferencial, né? Já começa lá na frente. Exatamente. Eu acho que como injetor é muito difícil trazer o paciente. E às vezes mais difícil ainda manter ele. É isso. E aí acho que a tecnologia vai fazer isso. É isso. Dar um passo lá na frente. É fazer o paciente vir e querer ficar com você. Que é ótimo. Aqui é diferente. E vai entregar resultado. É isso aí. E provar o resultado. Doutora, onde que os nossos ouvintes conseguem te encontrar nas redes sociais? Eu tenho o meu Instagram, doutora Cláudia Braga. E estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade. A gente pode trocar mais figurinhas sobre essa experiência, sobre os materiais que eu uso, as tecnologias que eu uso. E assim, deixar um recado, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, eu acho que a gente precisa fazer o cliente entender qual é a nossa qualidade, qual é o nosso posicionamento. Eu brinco muito que a gente tem personas diferentes, né? Então, tem cliente para todo mundo, tem aluno para todo mundo. Você tem que entender quem é a sua persona, o que você quer comunicar naquela persona e quais são os acessórios que você tem que comunicam aquela mensagem. E aí, quando você resolve embarcar na tua rotina, seja no pré-tratamento, seja no tratamento, seja no pós-tratamento, produtos, tecnologias, você está dizendo para o teu paciente quem você é e você está afirmando a tua persona. E você está criando, então, ferramenta de conexão. Eu digo que o que falta hoje é a gente entender que quando você sendo um paciente no consultório, você está ali para conectar com aquela pessoa e fazer o que você falou agora. A pessoa chegar e não querer mais ir embora. E somos todos profissionais da área da saúde que trabalham com pessoas. É isso. E cuidar, né? Sempre será sobre pessoas. Sempre será. Maravilhoso. Obrigado pela conversa. Obrigado pela participação. E assim encerramos mais um episódio. Até a próxima, pessoal.